E aí galera, beleza? Vamos aqui começar agora uma aula introdutória à patologia. Nessa aula também nós vamos discutir um pouco sobre as respostas celulares tanto a estresse quanto a estímulos nocivos. E vamos ter uma base no final dessa aula sobre as adaptações que essas células utilizam, certo? Que essas células assumem com base nessas respostas aos estímulos, ok? Então, essa aula foi ministrada no curso de odontologia na Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, na FACEM Mossoró, tá? Como componente curricular, mecanismos de agressão e defesa 2. Então, bora lá. Dando uma breve introdução sobre a patologia. Patologia é literalmente o estudo do sofrimento ou da dor, tá? Todos nós já sabemos que logos vem do grego, a palavra que significa estudo, tá? O pathos significa sofrimento ou doença, ou seja, patologia é o estudo das doenças, tá? E o que é que a patologia vai estudar? Ela está responsável por estudar a causa e a consequência, as causas ou a causa e as consequências das doenças, os agentes agressores e seus mecanismos de ação, assim como as alterações bioquímicas, morfológicas e funcionais das células lesadas. Então, tudo isso é competência da patologia. Um breve histórico: antes de Cristo, as doenças eram diagnosticadas pelo desequilíbrio do fluido vital, tá? E esse desequilíbrio do fluido vital muitas vezes era ocasionado devido a pessoa não ter agradado aos deuses. Olha aí, devido às pessoas não agradarem aos deuses, os deuses causavam esse desequilíbrio no fluido vital das pessoas e, como consequência, a pessoa adoecia, tá? Então, pessoas infiéis, pessoas que adoeciam eram tidas como infiéis, aos seus deuses. Já no século XV e XVI, com o avanço da fisiologia, começa-se agora a entender as alterações anormais do corpo, tá? Nós temos exemplo aí do cientista fabuloso Leonardo da Vinci, que ele estudava isso, que ele estudava várias coisas. Eu costumo dizer que ele entendia tanto de acasalamento de muriçoca a atracamento de navio, pegando a palavra aí do G.C. Quirino, do poeta. Então, Leonardo da Vinci ele entendia tudo isso, e com seus experimentos e de outros cientistas da época, eles começaram a entender as alterações anormais do corpo que eram causadas por doenças, tá? Então, o padrão anatômico foi estudado, eles viram o padrão anatômico e essas alterações do padrão anatômico, tá? Era inferido doenças a isso, tá? E isso era a base da patologia antiga, que se baseava nas observações post-mortem, ou seja, os indivíduos que morriam, que tinham essas alterações do padrão normal, eles já poderiam inferir que a pessoa morreu por conta dessa alteração no padrão anatômico. Já no século XVI ao século XVIII, estava sendo análise dos tecidos e alterações morfológicas teciduais causadas pelas doenças, tá? Então já era algo mais específico, já era algo mais aprofundado a tecido, mais afunilado a tecido. E no século XIX, Rudolf Virchow ele propõe a teoria de que todas as doenças têm origem celular, Nessa época estava em alta as microscopias, com o microscópio de Robert Hooke, o avanço tecnológico. Nós sabemos que as ciências só é possível avançar porque há avanço tecnológico com isso, E nessa época estava em alta aí o microscópio de Robert Hooke,
que puderam ser analisados tecidos, né, puderam ser analisados as células, né, numa perspectiva bem rudimentar, mas que pôde dar esse avanço tecnológico, esse avanço à ciência na época, né, que é a base da patologia moderna, ou seja, as doenças possuem um padrão molecular para existir. E todas as doenças, sem exceção, têm origem celular. Todas as doenças, sem exceção, têm origem na célula. Então, a patologia nós podemos dividi-la didaticamente como patologia geral, que vai estudar as alterações patológicas comum que ocorrem nas células, tecidos, tá certo? Independente do tipo da doença, ou seja, são alterações que acontecem geralmente em todas as doenças, tá certo? Que é comum. A patologia especial ou patologia fisiológica estuda as alterações patológicas que ocorrem em tecidos e órgãos específicos, tá? Podemos ver aqui a patologia geral como sendo o tronco, né, desse conhecimento, tá? Que precisa de um enraizamento, precisa estar enraizado na anatomia, biologia, bioquímica, fisiologia, imunologia, tem muito de imunologia, genética, biologia celular, enfim, a patologia geral necessita desses conhecimentos para funcionar, né? E a patologia sistêmica entra em questão aí a medicina interna, neurologia, psiquiatria, dermatologia, oftalmologia, pediatria, obstetrícia, né? Que são já essas alterações que ocorrem em tecidos e órgãos específicos, tá certo? Ou seja, já é algo ramificado e mais específico, tá? Alguns conceitos básicos nós precisamos assimilar para nós termos entendimento, uma compreensão ótima dos conhecimentos que nós vamos ver adiante, tá? Nós temos os órgãos, tá? Esse órgão ele pode se encontrar numa condição normal ou numa condição doente, tá? Esse órgão que funciona normalmente, esse órgão ou tecido que funciona normal, né? Nós falamos que ele está desempenhando suas funções fisiológicas, tá certo? Ele está nas suas funções fisiológicas, isso é o normal, tá? Ele está buscando a homeostasia, o equilíbrio, tá? Já um órgão ou tecido doente, tá? Nós falamos que eles estão com funções alteradas, tá? E aí nós podemos fazer algumas perguntas com relação a isso. O que causou essas alterações? O que causou essa alteração na função do órgão que o deixou doente, tá? Outra pergunta que nós podemos fazer: quais eventos ocorreram até que essas funções fossem alteradas, tá? Outra pergunta: quais alterações morfológicas o tecido ou órgão assumiu que causou a função alterada, tá? Outra pergunta: quais as consequências disso? Alterou função? O órgão está doente, o tecido está doente, alterou suas funções? Quais as consequências disso para o organismo como um todo? Okay? Então nós podemos fazer essas perguntas, elas são os aspectos da doença, tá? Então você fazendo essas perguntas, você vai, o patologista fazendo essa pergunta, ele vai conseguir traçar o perfil da doença, tá? E é isso o desejado. Alguns conceitos básicos nós precisamos assimilar, nós precisamos aprender bem claro na nossa mente, tá? Tipo, etiologia. Etiologia é uma palavra que significa a origem da doença. O que é etiologia? É a origem da doença, que inclui as causas fundamentais e os fatores modificadores, certo? Então, etiologia é a origem da doença, o que causou a doença. Reconhece-se agora que as doenças mais comuns, como hipertensão, diabetes, câncer,
são causadas por uma combinação de suscetibilidade genética herdadas e várias influências ambientais. O entendimento dos fatores genéticos e ambientais causadores das doenças constitui o principal tema da medicina moderna, certo? Então a etiologia vai justamente verificar isso, a origem, o que causou essa doença, né? Como diabetes, câncer, aqui nós podemos dizer que não é um único fator que determina isso, tá? E quem vai descobrir quais são esses fatores? A etiologia, ela vai verificar a causa, assim, a origem da doença. A etiologia está dividida em duas classes, tá? A genética ou intrínseca, ou seja, a causa ela pode ser genética ou intrínseca, e a causa ela pode ser adquirida, certo? Por fatores nutricionais, infecciosos, ambientais, tarará. Bom, então vamos ver agora um exemplo da causa de origem genética ou intrínseca, são sinônimos, certo? Nesse caso, ok? A anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? As hemácias nos organismos normais, elas têm essa conformação, tá? Elas têm essa conformação, parece um botãozinho, muito charmoso, muito fofinho a hemácia, tá? Indivíduos que têm essa patologia, a anemia falciforme, a forma da célula ela é alterada, parece uma forma de foiciforme, né? Anemia falciforme. E o que causa essa doença? São alterações genéticas, alterações no códon. Tá? Nós sabemos que o códon é um conjunto de 3 letrinhas, né? De 3 bases, tá? Que após a leitura nos ribossomos, cada códon desse vai ser adicionado um aminoácido na cadeia polipeptídica. Tá? Nesse caso aqui, o códon do RNA mensageiro para hemoglobina, que é uma proteína que está dentro da hemácia, esse códon da hemoglobina, o correto é, nessa posição, tenha uma adenina. Mas na genética do indivíduo doente, em vez de ter um A, tem T. Em vez de ter adenina, tem uma timina. Tá ok? Então, essa alteração no código genético gera a inserção de um aminoácido diferente. Em vez de ser adicionado um ácido glutâmico, é adicionado uma valina. Tá ok? E essa alteração genética, tá, no código genético, que consequentemente vai alterar a proteína, a hemoglobina, em vez de ter ácido glutâmico, vai ter uma valina, ela vai assumir uma conformação totalmente diferente da condição normal. E isso causa sérios problemas para os indivíduos com essa doença. Então, essa é a causa da anemia falciforme. Essa é a etiologia da anemia falciforme, a troca de uma base nitrogenada. Vai ser adicionado uma adenina, foi adicionado uma timina no código genético desses indivíduos. Então, essa é uma etiologia de origem genética. Já de origem adquirida, o escorbuto. O escorbuto é causado por carência de vitamina C. Tá? Indivíduos que não assimilam, que não faz a ingestão correta de vitamina C, tá? Eles podem assumir uma condição patológica chamada escorbuto, que tem por sintomas iniciais fraqueza, cansaço, pernas e braços doloridos, tá? E isso é a causa dessa patologia, o escorbuto, ela é adquirida, certo? Ou seja, por deficiência nutricional. Então, etiologia estuda a causa, tá ok? A etiologia vai estudar a causa, a origem, a causa das doenças. Patogenia, ela vai estudar, se refere às etapas, ou seja, sequência de eventos do desenvolvimento da doença. Ela descreve como os fatores etiológicos iniciam as alterações moleculares e celulares, que originam anormalidades estruturais e funcionais que caracterizam a doença. Enquanto a etiologia se refere a por que a doença surge, a patogenia descreve
como a doença se desenvolve. Então são as etapas, as sequências de eventos. Tá? Por exemplo, tuberculose. Quem é o agente etiológico da tuberculose? Tá? Micobactéria tuberculose, uma bactéria. Então a patogenia, isso, o agente etiológico é esse. Tá? A causa é a infecção por Mycobacterium tuberculosis. Tá? A patogenia é a sequência de eventos, tá certo? Ou seja, primeiro acontece a multiplicação dos bacilos, né, das bactérias nos alvéolos pulmonares. Posteriormente, de 1 a 2 semanas, a ativação do sistema, acontece o quê? A ativação do sistema imune. Após a ativação do sistema imune, vai acontecer a progressão da doença, vai acontecer lesão tecidual, porque o sistema imune vai tentar agredir os bacilos, tentar conter a infecção e, consequentemente, vai causar um dano tecidual próprio do indivíduo. Tá? Isso com a eliminação do agente infeccioso. Tá? E aí esse tecido pode ser reparado e o indivíduo pode ser curado. Tá? Ou não. Ou essa ativação do sistema imune pode não ser suficiente para eliminar o agente infeccioso e não acontece a cura. Tá? Então, patogenia é isso, descreve as etapas, tá certo? Dos eventos da progressão da doença. Okay? Enquanto a etiologia é responsável por avaliar a causa. A etiologia é a causa. Patogenia são as sequências dos eventos da doença. O que são alterações morfológicas? Referem às alterações estruturais nas células e tecidos que são característicos das doenças que levam ao diagnóstico. Lembrando, gente, que nem sempre em uma doença a célula ela vai ter alteração estrutural, tá ok? Nem sempre. Pode acontecer apenas alterações bioquímicas dentro da célula, tá? Então pode acontecer de a célula estar com sua conformação normal, mas dentro dela os eventos bioquímicos, as reações bioquímicas estarem totalmente desordenadas, tá? E isso leva à patologia, tá ok? Exemplo, tuberculose causa alterações morfológicas, necrose do tecido. Tá? Nós estamos vendo aqui no tecido, esses pontinhos pretos são os núcleos das células, ou seja, a célula na sua conformação normal. Já na célula danificada, o tecido necrótico, né, causado pela doença, pela tuberculose, esse tecido já perdeu totalmente a forma. As células já perderam totalmente a forma, tá? Já foi totalmente perdido, né, essa estrutura celular, consequentemente não há mais o aparecimento aqui do núcleo, né? Por isso que nós temos um tecido totalmente diferente do tecido em uma condição normal, ok? O que é o significado clínico da doença? São características de sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo no decorrer da doença. Tá? Isso é o significado clínico da doença. Exemplo, um órgão tecido, esse órgão tecido doente vai causar funções alteradas. Certo? Essa função alterada do tecido órgão pode se dar, por exemplo, a perda progressiva das funções do órgão, ou seja, o órgão passa a perder função no decorrer da doença, tá? Ou essa função ela pode ser exacerbada, o órgão afetado pode passar a desempenhar sua função exageradamente, tá certo? Exacerbada, excessiva, tá? E isso causa funções sistêmicas alteradas. Tá? E essas funções sistêmicas alteradas vai nos dar sinais e sintomas que podem ser observados pelo patologista, tá certo? Para dar o significado clínico da doença. Tuberculose. Qual é o significado clínico da tuberculose? Tá? Tosse com secreção, febre ao entardecer, sudorese noturna, perda de apetite, etc. E tudo isso é causado da função, tá certo? Da função alterada do tecido ou órgão doente. Tá? E aí vai gerar
todas esses significados clínicos da doença. Beleza? Lembrando que muitas doenças apresentam significado clínico semelhante e outras apresentam significado clínico em condições tardias de doença. Tá? Por isso que não é muito legal, não é muito bacana, doenças que têm significados clínicos semelhantes, o responsável da saúde dá o diagnóstico utilizando apenas uma metodologia, tá? De diagnóstico. O ideal é fazer vários exames, alguns exames, tá certo? E aí vai excluindo a chance de ser uma doença e não outra, tá certo? E aí pode ter uma segurança melhor em dizer que esse significado clínico é referente à doença X e não a Y. Em algumas doenças, o significado clínico vai aparecer tardiamente. Tá? A exemplo, o câncer. O câncer é uma doença que, quando o indivíduo vem apresentar significados clínicos, tá? A doença ela já está avançada, já está no estado avançado. Por quê? Porque quando o indivíduo ele começa a sentir febre que não cessa, né, em determinados horários, começa a apresentar alguns sintomas do câncer, né, disfunção em algum órgão, essa doença já está bem avançada, porque no início da patologia, no início da doença, tá? No início da instalação da doença, as células defeituosas elas estão sendo modificadas aos poucos. Tá? Elas estão dividindo uma massa muito pequena e isso o organismo ainda não consegue perceber. Quando essa massa de célula cancerosa chega a um tamanho crítico, né, a um número de células críticas, isso vai causar dano tecidual. Né? Isso vai, por exemplo, pressionar nervosas, tá, que causam dores. Isso pode ser percebido, esse tamanho crítico dessa massa de célula pode ativar o sistema imune, certo? Que pode desencadear respostas inflamatórias e isso a pessoa começa a apresentar significados clínicos, no caso febre. Tá? Então, em determinadas patologias o significado clínico é bem tardio, ok? Os estágios das lesões. Tá? Uma célula normal em homeostasia, nós falamos que ela cumpre suas funções celulares, tá certo? Ela está cumprindo suas funções celulares, né? Está desempenhando suas funções celulares normalmente, ou seja, aquele tecido, aquele órgão e a célula está em homeostasia. Tá? Após essa célula receber um estresse, ser submetida a uma condição de estresse, tá? Essa célula ela pode entrar em adaptação, ela pode se adaptar. Tá? E aí se essa célula se adaptar, né, a essa condição, ela consegue sobreviver. Ela consegue sobreviver frente a esse estresse. Caso essa célula não consiga se adaptar, a incapacidade de se adaptar a essa condição estressante, essa célula começa a sofrer lesões. Tá? E essa lesão ela vai causar um pouco de perda da função da célula. Tá? E se essa lesão ela for leve e transitória, né? Se esse estresse, por exemplo, for cessado, essa célula ela pode retornar à sua normalidade, certo? Vai causar lesão celular. Se for leve e transitória, essa lesão é reversível e a célula volta à condição normal. Ok? Caso essa célula receba estímulos nocivos, e nós vamos ver alguns desses estímulos já, esses estímulos vai causar uma lesão celular. Tá? Vai causar uma lesão celular. Se esse estímulo nocivo, tá? Esse estímulo nocivo for leve e transitório, ou seja, for leve e logo ele cessar, essa lesão pode ser reversível e a célula tornar
a voltar à sua normalidade, entrar em homeostasia novamente, tá ok? Caso essa lesão celular seja intensa, progressiva, certo? Crônica, essa lesão pode se tornar irreversível, né? E essa irreversibilidade leva à morte celular, tá? E essa morte celular pode ser de duas formas: necrose e apoptose. Apoptose, nós vamos ter uma aula sobre isso, que, mais trocando em miúdos, a apoptose é uma morte celular programada. Essa morte ela é mais controlada, né? Necrose não, necrose já é mais agressivo, né? Já causa um rebuliço ali no tecido, tá ok? Já causa um pouco de dano tecidual. Um tecido necrótico causa danos em células circunvizinhas. Então, morte celular pode ser direcionada para uma morte celular mais calma, apoptose, mais abrupto, como nós já falamos anteriormente. Esses estímulos, eles podem ser de algumas formas, né? Que vai causar algumas respostas no tecido, algumas respostas adaptativas no tecido. Caso aconteça o aumento da demanda tecidual, o aumento da demanda funcional do tecido, tá? Esse tecido pode responder por hipertrofia, ou seja, as células teciduais vão aumentar de volume, tá? Ou por hiperplasia. Essas células começam a se multiplicar, tá certo? Ou seja, vai aumentar a quantidade de células naquele tecido, né? Podemos dar o exemplo de demanda funcional, no caso, uma pessoa extremamente sedentária, né? Que passa o dia em casa, de frente ao computador, trabalhando, preparando questões, preparando aula, trabalhando, escrevendo, e agora essa pessoa, eu passo a matrícula numa academia para fazer crossfit, com Induerbanda. Vou fazer crossfit, vou me lascar em Induerbanda. Por quê? Porque vai aumentar a demanda tecidual e muito, tá? O meu tecido muscular é bem reduzido e a carga de função que eu vou exigir desse meu tecido pouquinho é muito, né? E aí minhas células vão responder, esse meu tecido vai responder de que forma? Com hipertrofia, certo? Essas células elas vão aumentar de volume, certo? Aumentar o tamanho para trabalhar melhor, ok? Falta de nutrientes também é um estímulo que vai gerar. Agora não está mais se nutrindo de forma correta, e um tecido que necessitava daquele nutriente em específico, ele diminui de volume, certo? Ele diminui de tamanho para continuar esse nutriente que está sendo assimilado, ok? Outra condição, outro estímulo é a irritação crônica tecidual, tá? E o tecido vai responder com metaplasia. Esse tecido vai alterar-se morfologicamente, vai alterar a morfologia celular para se adaptar a essa condição crônica de estímulo, de irritabilidade, ok? Caso esse tecido não tenha capacidade, não assuma nem o tecido, ele vai sofrer lesões e consequentemente vai causar morte por apoptose ou por necrose. Exemplo do miócito, né, do tecido miocárdio. O miócito tem um volume X, tá? E quando é exigido desse tecido, dessa célula cardíaca, né, o miócito, é exigido um aumento funcional dessa célula, ela vai responder, ela vai se adaptar, aumentando de volume da célula. Não aumentou o número de células, mas sim o volume de células. Isso é hipertrofia, ok? Caso esse tecido ele não se adapte, certo? Ocasiona lesão celular, lesado reversivelmente. Essa lesão reversível, se for crônica,
Se esse estímulo for crônico da lesão, essa célula é direcionada para morte celular porque a lesão se tornou irreversível. Ok? E aqui nós temos um pedaço do tecido, né, uma região tecidual que foi direcionado para a morte celular. Foi direcionado por... Ok? Aqui nós temos o exemplo de hipertrofia, tá? Onde nós temos um útero gravídico e um útero não gravídico. O útero gravídico, nós podemos ver as células que compõem esse tecido extremamente aumentadas de volume. Certo? Isso está na mesma escala do que essas células. Está vendo? Cada pontinho desse mais escuro é um núcleo. Tá? Aqui as células estão muito maiores do que as células do tecido não gravídico. Tá ok? Então, isso é um exemplo de hipertrofia fisiológica. Isso aqui não é patológico, isso é fisiológico. Certo? Essa adaptação ela é fisiológica. Então, a patologia vai estudar causas e consequências da doença, os agentes agressores, seus mecanismos de ação, assim como as alterações bioquímicas. Essa adaptação celular que nós acabamos de ver, ela pode ser fisiológica, mediante estímulo ou mediante estímulos externos. Tá? E possui graus de lesão celular. Se essa lesão ela for subletal, permite recuperação, uma lesão reversível e a célula volta à sua homeostasia. Se essa lesão for letal, vai ocasionar morte celular, lesões irreversíveis, a célula vai morrer por necrose ou por apoptose, isso mesmo. Agora eu peço uma atenção para esse gráfico. Nesse gráfico nos vai dizer o grau das lesões, tá certo? Nós temos no eixo X a duração da lesão, no eixo Y o efeito dessa lesão. Cada curva dessa está descrevendo um efeito. A curva em vermelho, o efeito é a função da célula, certo? A função da célula. Em azul nós temos morte celular, o efeito como morte celular, o efeito de alteração ultraestrutural e por aí vai. Eu quero que vocês prestem atenção que existe uma determinada um limiar entre a lesão celular reversível e a lesão celular irreversível. Quando essa função celular, ela é diminuída, certo? E passa desse ponto, dessa linha, que é um ponto de não retorno, quando passa por essa linha, essa célula não consegue mais se adaptar, essa célula não consegue mais se recuperar, certo? Essa lesão ela se torna irreversível e só sobra para essa célula o quê? Morte celular, isso mesmo, morte celular. Caso essa função celular ela baixe ao ponto, ou seja, essa célula perca a função e passe desse ponto de não retorno, essa célula vai ser direcionada para a morte, certo? Nós podemos já perceber que num curto espaço de tempo, se a célula estiver submetida a determinados estímulos, ela pode perder essa função e essa função pode ser irreversível. Né? Se ela perder, por exemplo, função até esse ponto e o estímulo cesse, certo? Essa célula a sua função normal, certo? Essa lesão ela é reversível. Caso passe desse ponto, ela se torna irreversível. Já podemos verificar nesse gráfico também que a função da célula, quando ela está sendo submetida a determinados estímulos, ela pode cair muito rapidamente, certo? Um pouco período de tempo, a função da célula ela já cai abruptamente, certo? Então a célula pode perder função em poucos minutos, certo? Em poucos minutos, em pouco curto espaço de tempo, sendo submetida a esse estímulo. A morte celular, já esse efeito aqui de morte celular, no começo, um pouco curto período de tempo, né, de exposição à lesão, poucas células morrem, né? Nós temos aqui poucas células tecidual morrendo, mas aí com a progressão e duração desse tempo, né, vai acontecer o que? Morte celular.
esse tipo de lesão já não é mais reversível, tá? Essa célula ela vai morrer. Mas sendo que essa morte celular, inicialmente aqui, ó, essa morte celular nesse espaço de tempo aqui, ela não gera alterações ultraestruturais, certo? Ou seja, poucas células do tecido morreram, né? Então essas células morreram, mas não causaram ainda alterações ultraestruturais. Se você traçar um corte aqui, ó, as alterações estão iniciando ainda, né? E aí, com mais um pouco de tempo, uma exposição à lesão, vai acontecer alterações ultraestruturais, seguidas de alterações de microscopia óptica. Depois, por alterações morfológicas, são alterações macroscópicas. Por último, nós vamos conseguir enxergar, tá certo? Essa lesão quando a duração, a exposição a lesão já é crônica, tá certo? E já, quando a exposição já passa por um longo período de tempo, tá? E vai causar essas alterações macroscópicas, tá, ok? O que pode causar essas lesões? Hipóxia é a principal delas, tá? Hipóxia é a principal delas. O que é? E a hipóxia vai causar o que? Perda do suprimento sanguíneo, vai ocasionar falha no transporte de oxigênio, falha nas enzimas oxidativas, ou seja, se você não disponibiliza oxigênio para todas as células, consequentemente a sua célula não vai fazer respiração celular. Não fazendo respiração celular, a sua célula não vai produzir energia, certo? De forma adequada, não vai produzir ATP de forma adequada, tá? E aí, não tendo ATP, a sua célula não trabalha, não trabalhando, morte celular. Essa lesão pode ser ocasionada por agentes físicos como um trauma mecânico, variações extremas de temperatura, né, queimaduras, variações de pressão atmosférica, choques elétricos, tudo isso são traumas por agente, traumas, lesões celulares, tá certo? Fratura, queda, né, agente físico, queimadura, né? Essa lesão celular pode ser ocasionada por agentes químicos, no caso drogas, venenos, até substâncias inócuas, substâncias que não têm efeitos nocivos, são utilizados, né? Em grandes quantidades, essas substâncias podem sim causar lesões teciduais, certo? No caso da aspirina, tá, isso aqui numa boca, e também anestesia, se não for administrada de forma correta, pode causar sim lesão celular, tá? As lesões celulares podem ser ocasionadas por agentes biológicos, tá? Vírus, no caso da herpes orofacial, né, pode causar lesão celular. Algumas bactérias podem, no caso sífilis, placa bacteriana, causando lesão celular, certo? Lesão tecidual, tá? Fungos e parasitos também vão causar lesões celulares. Agora, falando um pouco de adaptação celular, vou só chamar a atenção aqui para a hiperplasia, né? Hiper vem de grande, plasia, proliferação, ou seja, o aumento da proliferação celular. Isso é hiperplasia. A hiperplasia é um estímulo que pode ser externo ou interno, que sinaliza para a célula-alvo iniciar um aumento de sua proliferação. Ou seja, esse estímulo pode ser interno ou externo. No caso do meu exercício, é um estímulo externo, né? Eu estou exigindo agora uma maior função tecidual, ok? Essa hiperplasia pode acontecer de dois tipos, fisiológica ou patológica, né? Esse aumento do número de células de hiperplasia, esse aumento do número de células pode ser fisiológico ou patológico. E a hiperplasia fisiológica, ela pode ser hiperplasia compensatória, pode ser hiperplasia hormonal. A fisiológica é considerada de dois tipos. A compensatória, após algum dano. A hiperplasia hormonal, o aumento da capacidade funcional. Vamos ver aqui
Alguns exemplos: a hiperplasia compensatória, os hepatócitos, né, o tecido hepático, né, constituídos por hepatócitos. Essas células podem estar em G0, certo? No estágio do ciclo celular G0, que é uma célula quiescente. Essa célula não está em divisão celular. Tá? Após, por exemplo, um processo cirúrgico chamado de hepatectomia, eu retiro um pedaço desse fígado, tá? Essa célula que está em G0, em repouso, né? Ela entra agora no ciclo celular. O ciclo celular é ativado. Para quê? Para que essas células compense aquele tecido perdido, ou seja, as células que estavam em G0 passem agora a sofrer divisão celular, tá certo? Para recuperar aquele tecido lesado. Caso aconteça uma lesão, essa célula vai sair de G0, vai entrar em fase G1, S, G2, M, mitose, proliferação celular. E esse tecido vai ser recuperado, ou seja, uma hiperplasia compensatória. A hiperplasia compensatória também pode ocorrer em alguns tecidos por intermédio da diferenciação e proliferação de células-tronco. Só uma observação. A hiperplasia hormonal vai acontecer o quê? O aumento da capacidade funcional. Com o aumento da capacidade funcional. Tá? No caso aqui do útero gravídico, além dele exibir uma hipertrofia celular, que é isso nessa imagem que está mostrando, mas ele também vai aumentar o número de células. Além dessas células estarem com volume aumentado, elas vão se dividir. Ou seja, esse tecido ele vai entrar em hiperplasia. Isso tudo regido hormonalmente, certo? Via sinalização hormonal. Por quê? Porque está sendo exigido uma maior função do órgão. Já a hiperplasia patológica vai acontecer em muitas ocasiões por estímulos hormonais desregulados, ou seja, não é uma condição fisiológica no caso de um útero gravídico. Né? Nesse caso aqui, acontece uma desregulação patológica, mas cessa quando a ação hormonal ela é cessada. Tipo, a próstata normal, ela pode aumentar o número de células, né, quando disfunções, desregulações hormonais acontecem. Mas quando esse desequilíbrio hormonal ele para, ou seja, o indivíduo ele volta à homeostasia, esse tecido em hiperplasia ele pode retornar à sua forma normal. Tá, ok? Caso contrário, pode causar grandes complicações ao indivíduo. Ok? Os mecanismos envolvidos com hiperplasia vai ocorrer principalmente pela ação de agentes que estimulam fatores que induzam a proliferação de células quiescentes. Né? Esses fatores envolvidos podem ser hormonais e sinalizadores peptídicos, tá? No caso aqui GH, hormônio de crescimento, ou hormônios esteroides, no caso testosterona, progesterona. Tá? Também, gente, vai acontecer esse aumento de células, de número de células no tecido hiperplásico, pode ser derivado por ação viral, no caso do papilomavírus. Lesão, no caso aqui, hipertrofia, alguns pontos de revisão, certo? Só relembrando, aconteceu o aumento do tamanho da célula, resultando em um aumento do tamanho do órgão, obviamente, né? Se aumenta o número de células, aumenta o tamanho do órgão. Não há células novas, somente células maiores. Isso é hipertrofia, aumento do tamanho da célula, ok? O aumento do tamanho das células é devido ao aumento da síntese de mais componentes estruturais. Isso, do aumento de membrana, de lipídios de membrana, quantidade de proteínas, quantidade de organelas, consertamento do núcleo, isso tudo vai aumentar o tamanho da célula, o tamanho do órgão, e consequentemente o tamanho do órgão. Né? Pode ser fisiológico ou patológico.
Essa hipertrofia pode ser fisiológica ou patológica, aumentando a massa muscular esquelética, exercícios físicos, ou aumentando o miómetro na gestação. Em condições patológicas, a hipertrofia do ventrículo esquerdo na hipertensão arterial é uma hipertrofia patológica. Hipertrofia da camada muscular em obstruções de vesículas ocas, por exemplo, uma condição patológica. Hiperplasia, saímos de hipertrofia, agora hiperplasia, aumento do número de células. Hipertrofia, o aumento do tamanho. Hiperplasia, aumento do número de células em um órgão ou tecido, que pode levar a um aumento do volume do órgão. Pode ser um processo fisiológico ou patológico. Quais são os exemplos disso? Hiperplasia fisiológica, eu aumentando a disponibilidade hormonal, vai haver proliferação, por exemplo, do epitélio das mamas na gestação, aumentando o aumento do endométrio uterino, tá certo? Compensatório, isso ocorre no caso de hepatectomia parcial, no caso do exemplo que eu dei lá com fígado, certo? Hiperplasia. E metaplasia são alterações reversíveis na qual um tipo celular já adulto, no caso tecido epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro tipo celular adulto. No caso, essa substituição é uma substituição adaptativa de células mais sensíveis ao estresse por tipos celulares mais capazes de suportar a um ambiente diverso. Ou seja, uma célula está sofrendo determinado estresse, tá? Essa célula não suporta, esse tecido não suporta esse estresse, tá? Esse estresse pode causar lesões graves e irreversíveis a esse tecido. O que é que acontece? Essa célula ela vai sendo substituída por outro tipo de célula mais resistente a esse estímulo, tá? E o tecido com isso suporta esse estímulo. No caso do pulmão do fumante, tá? No caso do pulmão do fumante, que as células de revestimento dos alvéolos são trocados por células escamosas, tá, ok? Que são células mais resistentes. É a transformação de uma célula ou tecido em outro com características diferentes. A metaplasia pode ser considerada como uma adaptação das células a estímulos adversos. Ocorre nas vias respiratórias, quando por irritação crônica, no caso fumante, o epitélio pseudoestratificado, que tem uma forma específica já, se transforma em um epitélio escamoso. Essa é a referência, né, dessa aula que nós acabamos de ver. Eu utilizei esse livro, Patologia Básica, de Robbins, e você pode se aprofundar mais na leitura dos capítulos referentes a essas aulas, ok? Espero que tenham gostado. Para algumas perguntas, sugestões, que eu estarei lendo e analisando, ok? Muitíssimo obrigado, fiquem na paz e até a próxima.